E o Alan Patrick está saindo do Internacional, o Inter que recebeu uma proposta de mais de 30 milhões de reais para vender esse jogador para uma equipe da MLS, da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre essa possibilidade, te falar também sobre alguns bastidores do presidente Alessandro Barcelos e de uma situação que ele não quer no Internacional, e te falar também sobre o zagueiro Samir, jogador que interessava o Internacional, atleta do Tigres, que inclusive negocia com o próprio Inter a compra por parte do volante Rômulo, mas quero te falar o que vai acontecer com o Samir, porque basicamente ele já decidiu aonde que ele vai jogar nessa sequência de temporada. Então, antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações junto ao Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações junto ao Internacional. O Inter que novamente treina no CT Parque Gigante nesse dia 18. Ontem o Inter fez um jogo treino contra a equipe do São José. Um jogo que, como eu te expliquei inclusive no vídeo de ontem, se não conferiu, vai lá conferir. Mas foi um jogo onde o Inter utilizou atletas que não tinham tido minutagem contra o México. Então, jogadores que não atuaram, que ficaram no banco de reservas, e aí eu vou citar alguns nomes: o Luca, o Ronaldo, né, os próprios atletas que ficaram no banco, mas não entraram, como o goleiro Ivan, como o zagueiro Pedro Cauã, os meios-campistas Bernardo Jacob, o Gustavo, que entrou somente no finalzinho, o próprio Vitinho, o Marlon. Esses jogadores acabaram jogando contra o São José, até para eles terem uma minutagem e maior ritmo de jogo do que o Vitão, do que o Alan Patrick, que o Valência, que o Borré, que foram jogadores que fizeram uma minutagem muito alta contra a equipe do México, tá bom? O Inter que agora continua essa preparação e essa espécie agora de final de pré-temporada até a partida de início do Campeonato Gaúcho, que acontece no dia 22, no próximo meio de semana, que é contra a equipe do Guarani de Bagé, né, que é a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho contra o próprio Guarani. Lembrando, o Inter vai fazer uma viagem muito longa para Bagé. Até por isso, daqui a pouco os principais jogadores podem ser que nem sejam relacionados, que o Inter envie para esta partida contra o Guarani de Bagé somente jogadores da base ou jogadores realmente que precisam de rodagem. Vitinho, o próprio Ronaldo, o Rômulo, né, Pedro Cauã, Vitor Gabriel. Mas jogadores assim como o Valência, o Borré, o Alan Patrick, o Bruno Henrique, o Thiago Maia, o Fernando, né, o próprio Vitão. Esses atletas podem ser que fiquem de fora, até porque é uma viagem muito desgastante, uma viagem que o Inter tem que acabar fazendo de ônibus. O Inter vai ter duas viagens muito desgastantes neste Campeonato Gaúcho. Por mais que o Inter não viaje tanto, na verdade o Inter vai fazer muitos jogos em Porto Alegre, e jogos que não são em Porto Alegre é contra o Grêmio, que é na Arena, e o outro jogo é contra o São José, que é no Passo da Areia. Então o Inter não vai fazer tantas viagens, mas as duas viagens que o Inter vai fazer, uma é para Bagé e a outra é na última rodada para Ijuí, né, que é uma outra viagem também bem desgastante que o Inter vai acabar tendo que fazer. Mas o que eu quero pontuar aqui para começar esse vídeo é para te falar sobre algumas bastidores por parte do presidente Alessandro Barcelos dessa direção do Internacional, e quero te falar aqui sobre valores de algumas negociações que vem acontecendo sobre o patrocinador master do Internacional, tá? Para quem não sabe, na partida contra o México, o Inter não teve nenhum patrocinador na sua camisa, e foi um acordo que foi feito com os 3 patrocinadores que estampam até o momento a camisa do Internacional: Banrisul, Unimed e a Estrela Bet. A Estrela Bet, o Banrisul e a Unimed entraram em um acordo com o Internacional para que esta partida contra o México ficasse marcada para a história. E com isso, a camiseta do Internacional ficasse completamente lisa, assim como está na pré-venda. Inclusive, a pré-venda que está acontecendo dessa camisa vai ser o único momento que o Inter vai vender esta camiseta completamente lisa, sem qualquer tipo de patrocínio. A partir de março, quando houver o lançamento oficial da Adidas, o Inter já vai ter todos os patrocínios já nesta camiseta. Dentro disso, esta partida contra o México, só em renda de bilheteria, rendeu ao Internacional 1,5 milhão, que vai ser dividido com o próprio México, 50% para cada um. Então o Inter teve um lucro de 750 mil com este jogo. Além disso, este foi um jogo televisionado por diversos canais. E isso também acabou gerando ao Internacional uma cota de televisionamento interessante.
Além disso, sabe as publicidades, né? As placas de publicidade que estavam em todo o gramado? Como era um jogo do Internacional, um jogo que o Inter estava fazendo, todas aquelas placas de publicidade, todos aqueles patrocínios que tu mesmo viu, tudo aquilo o Internacional ganhou como lucro. Tudo aquilo ali, toda aquela receita de patrocínio também foi ao Internacional. O que eu quero trazer para ti? Que esta partida e esse amistoso contra o México foi muito benéfico ao Internacional na parte financeira. Foi um sucesso, porque o Inter conseguiu uma renda inesperada. Um novo tipo de receita que não estava programado. E o Inter conseguiu isso com a seleção mexicana. E sobre o patrocinador master, né? Porque o Banrisul vai para a parte das costas, vai pagar até um valor superior do que já pagava, mesmo quando era master do Internacional. Mas o Inter não tem um patrocinador master, né? Porque o Inter tinha negociações com algumas casas de aposta, com a própria atual que é a Estrela Bet, mas nenhuma negociação ainda está finalizada. Pois bem, o Inter ainda tem negociações com alguns masters, tanto o Inter quanto o Grêmio, porque vocês sabem que os dois clubes têm, né, essa característica, né? Aqui no Sul acontece essa cultura que um tem que ter o mesmo patrocínio do outro, né? Porque depois, para a própria empresa fica ruim, né? Porque o Colorado não vai querer usar, né, a patrocinadora do Grêmio, e a do Grêmio não vai querer usar do Colorado, né? Acaba acontecendo sempre essa situação que acontece somente aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, o Inter tem ainda negociações avançadas e o Inter quer que esse novo patrocinador master pague ao Internacional 60 milhões de reais por ano. O último contrato, que foi com o Banrisul, o Inter pagava para Inter e Grêmio 60 milhões. Só que o Inter ficava com 30 e o Grêmio ficava com 30. O Inter quer para esta temporada que o novo Master pague o dobro, 60 milhões de reais. Esse é o acordo que o Inter tenta fazer neste momento, tá bom? Outra situação que eu quero te explicar. Alan Patrick. E essa proposta, para quem não sabe, informação inicialmente dada pelo Wagner Martins, é que o Inter recebeu uma proposta da Major League Soccer dos Estados Unidos, uma proposta de 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais, pelo Alan Patrick, principal jogador do Internacional. A proposta foi recusada pelo Inter e a direção do Internacional já externou que, em qualquer hipótese, pretende vender o Alan Patrick, que é um jogador que a gente pode tratar como inegociável, a não ser que realmente chegue uma proposta absurda. Uma proposta de 10 milhões de dólares. Né? Mas aí, para um jogador de 33 anos chegar uma proposta de 10 milhões de dólares, seria completamente impensável nesse momento. Mas só por um caso extraordinário, o Inter decidiria vender o Alan Patrick. Caso contrário, esse jogador vai ficar no Internacional. Qualquer proposta que não seja extraordinária, o Inter não deseja vender este jogador, tá bom? Outra situação que eu quero te explicar, Samir, zagueiro que interessava ao Internacional, é novo reforço do Mazatlán do México. Vai ser inclusive concorrente do próprio Tigres, que negocia ainda a contratação por parte do volante Rômulo do Internacional. O Inter chegou a tentar o Samir, teve tratativas para avançar nessa negociação, mas as negociações não avançaram. E o Samir vai ser novo reforço do Mazatlán e não do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!